Bom dia! Hoje é 24 de dezembro de 2020. Essa noite nós estaremos ceando com os nossos familiares mais chegados. E então essa mensagem é a mensagem de Natal. Está em Lucas capítulo 2, versículo 15. Vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Nossa reflexão de hoje nós tiramos de alguns livros, dentre eles os seguintes: Fonte Viva, o capítulo 180, Na Seara do Mestre, a página 24, e No Entorno do Mestre, a página 287. É de Vinícius esses dois livros. E o Evangelho, né? Óbvio. Muito bem. Também do livro Segue-me, página 97. E eu quero começar hoje com a história de um livro. O livro chama-se Bom Dia Mesmo, excelente, de Ricardo Orestes Forni. O Beija-Flor é o nome da historinha que nós vamos começar. Num grande quintal bailava um belíssimo, como sempre, beija-flor. Quando vejo um, eu fico pensar como é que o ser humano consegue não acreditar em Deus, se o bailado do pássaro é um balé perfeito, enquanto nós, os homens, tantos nos exercitamos para chegar ao virtuosíssimo dessa dança. Mas, retornando ao ponto central, o beija-flor, ele percorria flores de várias espécies, não discriminando a nenhuma delas, beijando-as como o mais eterno dos apaixonados. Em cada uma, a sua vibração era intensa e era a mesma, como se fosse o seu primeiro voo em busca da primeira flor. Colhia aqui, ali, acolá, o néctar de todas elas, tal qual o mais precioso dos manjares. Depois de realizada a sua tarefa, com muita dedicação e amor, o pássaro partiu como a mais feliz criatura existente sobre a face da terra. Fiquei comigo a cismar, conta o Ricardo, né? Como seria maravilhoso o mundo se nós, seres humanos racionais, agíssemos como aquele beija-flor, colhendo em cada uma das pessoas a parte boa, sem nos importar com a beleza delas, sem entrar em outros valores, tais como credo religioso, situação financeira, partidarismo político, posição social e todos os demais fatores capazes de isolar-nos uns dos outros. Muito bem. É com essa história, gente, que nós vamos ao assunto de hoje, Natal, e qual é o seu verdadeiro significado. Porque Jesus veio ao mundo derramar sobre nós o tesouro divino, o amor. Ele trouxe-nos aquele fim do entendimento do olho por olho, dente por dente, da vingança. E iniciou o processo de renovação. A partir dele, a partir do nascimento dele, nós começamos a contar o tempo. Por quê? Porque ele trouxe para cada um de nós a mudança, a transformação de ações. Por exemplo, o algoz, a partir de Jesus, era digno de piedade. O inimigo, a partir do mestre, converte-se no irmão transviado por hora. Ou seja, ele mais tarde, ele vai compreender, ele vai aprender a amar. O criminoso passa a condição de alguém doente. Em Roma, naquela época, o povo, aos poucos, extinguiu a matança vergonhosa nos circos, lembra? Colocava os cristãos, os leões, e se sentava numa tarde para ver a coisa acontecer, a guerra, né? Entre o leão comendo as pessoas, etc. Em Sidom, os escravos não foram mais cruelmente cegos pelos seus senhores. Tudo isso a partir de Jesus. Eu tenho procurem aí no YouTube, eu não sei o número da gravação, mas tem uma gravação falando, né, na época de Paulo de Tarso, de uma escrava que vê a sua filha ser morta, né, e ela ora para Jesus, é emocionante, ela ora para Jesus porque ela tinha ouvido falar.
de Paulo de Tarso contando a história do Mestre Jesus. E ela pede que Jesus acolhesse ela, né, no céu. Pois é, a partir do Mestre, eles começaram a extinguir esse hábito, né? E em Jerusalém, os leprosos não eram mais abandonados nos vales. Pois é, Jesus trouxe com ele a mensagem da verdadeira fraternidade. E assim como um beija-flor da história, ele ensinou a acolher em cada criatura, principalmente aqueles que vivem conosco, hein? A parte boa que eles têm a oferecer. Às vezes nós vemos a parte boa dos nossos amigos, mas não vemos a parte boa daquele que caminha conosco, mais próximo. E os tempos passaram. Óbvio que nós não vamos mais nos circos e vemos matanças, nem ocorre aquelas coisas que se faziam com os escravos, né? Mas ainda selecionamos as pessoas pela posição social, pela cor da pele, pela posição financeira, pela beleza física, deixando infelizmente escapar nesses preconceitos tantas coisas boas que cada ser com certeza tem para oferecer à vida. Lucas, nesse capítulo 2, no versículo 13 e 14, ele nos fala assim: eis que vos trago uma boa e nova e grande alegria. Na cidade de Davi, acaba de vos nascer hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Você tem boa vontade? Pois é, a paz começa por aí. E o que quis dizer vos nascer? Veja aí que está toda a importância e a transcendência do Natal. Nasceu para nós. Não é um fato histórico, não é genérico, mas sim algo particular, que nos diz respeito, que nos afeta e que nos atinge. Enquanto a gente considerar o nascimento do Mestre Jesus abrangendo a toda a humanidade, a todos, nós vamos nos distanciar do seu real nascimento. Pensamos assim: Jesus é o nosso Redentor pessoal. E é assim, deste modo, que nós vamos nos aproximar do seu significado. Amigos, a grande transformação social que nós queremos é a soma das transformações pessoais. Por isso, a importância de individuar o Natal, do nascimento ser individual para cada um de nós. E nós estamos hoje aqui para isso, para individuar o Natal. A parte não precisa esperar o todo. Não deveríamos esperar pela evolução de toda a humanidade, de toda a sociedade. Às vezes, nós ficamos na nossa casa esperando que o ambiente primeiro se modifique e nos possibilite, então, a oportunidade de nos melhorar. Se nós ficarmos esperando, nunca vamos atingir esse objetivo, pois o todo é a soma das partes. O todo só vai resolver quando partes pequenas, como cada um de nós, também resolver. Queridos, o dia é hoje, 24 de dezembro de 2020. Vamos todos permitir que o nosso coração seja manjedoura, alinhando Jesus no nosso coração, permitindo que Ele nasça dentro de nós. Pois é, a gente recebe tantas mensagens, né? Mas é engraçado que todo ano eu recebo a mesma mensagem desse livro de Vinícius, do livro Em Torno do Mestre, em que ele diz que foi perguntado a vários personagens da história quando que nasceu Jesus, né? E é interessante que a resposta de cada um era individual, muito particular. E assim conta-nos Vinícius, que foi perguntado para Maria de Magdala onde e quando nasceu Jesus. E sabe o que ela respondeu? Ele nasceu em Betânia. Ah, você pensou que foi em Belém? Foi em Betânia para ela. Pois ela diz que certa vez a sua voz tão cheia de pureza e serenidade despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara. Divaldo Pereira Franco
Procura aí, conta essa transformação de Maria de Magdala diante do Mestre Jesus. Foi aí que nasceu para ela o Mestre. E aí perguntaram a Pedro, quando se deu o nascimento de Jesus? Sabe o que Pedro respondeu? Jesus nasceu no palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Nesse instante, a minha consciência acordou para a verdadeira vida. Também perguntou-se a Paulo de Tarso quando foi o nascimento do Mestre Jesus, e sabe o que ele respondeu? Ele nasceu na estrada de Damasco, quando envolvido por uma intensa luz que me deixou cego, eu pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira eu passei a enxergar um mundo novo quando eu lhe disse, Senhor, o que queres que eu faça? Perguntou-se a Tomé também aonde e quando nasceu Jesus, e ele respondeu, na voz que ecoa nos nossos corações ainda descrentes. Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas, e foi-me dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então eu compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E assim, pensemos, e para nós? Quando foi que Jesus nasceu? E se ele ainda não nasceu? Podemos lembrar que Jesus, o nosso divino pastor, apacenta com igual carinho todas as ovelhas do seu redil, do seu rebanho. Somos todos nós. E assim como o beija-flor da história de Ricardo Orestes Forner, ele percorria flores de várias espécies, não discriminando nenhuma delas. E em cada uma a sua vibração era intensa e era a mesma. Então, no livro, O Bom Dia Mesmo, ele faz lindamente, eu vou transcrever para vocês, o comportamento de cada um de nós, na medida em que nós vamos imitando o beija-flor e sentindo Jesus nascer no nosso coração. Quando um patrão tem um comportamento que nos desagrada, busquemos nele, imitando o beija-flor, um ângulo melhor de entendimento. Se a tua esposa não é a Amélia esperada, releve nela aquilo que lhe desagrada, raciocinando que talvez você também pode não estar sendo o príncipe encantado que ela idealizou, e não vamos ter vergonha de imitar o beija-flor. Se o nosso marido, minha amiga, não é o Dom Juan dos nossos sonhos de mocidade, aprendamos com a natureza e descobramos nele o néctar das coisas boas. Imitemos o beija-flor. Se nossos pais não são, na nossa concepção, perfeitos, e com certeza estamos certos, pois, porém, não nos esqueçamos que as imperfeições também nos visitam. Então, comportemo-nos como beija-flor, procurando as coisas boas, e a vida se transformará para nós todos num jardim florido, numa eterna primavera. Mas não esquece, se o nosso amigo nos apresentou uma face que nos desagradou, não nos envergonhemos, acompanhemos o beija-flor. E assim, com esses diversos exemplos imitando o beija-flor, podemos então receber o menino Jesus em nós mesmos. Quem sabe Cristo constitua nós seus elementos de amor, comparte pequenos pedaços de nós mesmos e um dia possamos repetir juntos com Paulo de Tarso: já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Um Feliz Natal, que Jesus nasça todos os dias em nós. Abraços fraternos.